Boa tarde a todos. Com muita honra estou aqui diante dos colegas e dos pares na coordenadoria da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, para a nossa terceira reunião extraordinária de 2022. Agradeço muito a presença de todos. E na abertura eu gostaria só de me apresentar mais uma vez para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Mariana, trabalho aqui na GMA da FIENG. Convidei também a minha colega, que foi uma antiga coordenadora, da Maria Eduarda, aqui do CETIL, para nos auxiliar aqui como ouvinte nos trabalhos. E vamos passar à pauta. Existe algum assunto inicial que os senhores gostariam de colocar, alguma observação preliminar, ou nós já podemos começar? Por mim, ok, já pode começar. Ok, obrigada, Paulo. Bom, nosso primeiro item de pauta é discussão e aprovação da síntese da segunda reunião extraordinária de 2022, realizada no dia 10 de maio do ano corrente. Aqueles que estão de acordo com a aprovação, que fiquem como estão, aqueles que não estão de acordo, que façam as suas ponderações. Em discussão? Aprovada por unanimidade. Mariana. Pois não? Me escuta? Eu vou me abster desse porque eu não estava presente ainda como membro do comitê. Pois não, identifique-se por gentileza. Rick. Ah, sim, Rick. Rick Max Aramaki, tá bom? Pois não, Rick, muito obrigada. Eu que agradeço. Registrando a abstenção e a fundamentação do Rick por não estar presente. Aprovado. Com uma abstenção. Por favor, igualmente, como eu não estava presente, eu me abstenho da votação. Perfeito, Paulo. 2 abstenções. Mais alguma colocação? Ok. Segundo item de pauta, discussão e definição das demandas em andamento na CETIL. Bom, pessoal, pelo que a Isabel me passou aqui, fiquem à vontade para me corrigir, tá? Por gentileza. Nós temos 3 assuntos principais. Isso, obrigada, Isabel. Que seria o regimento interno das câmaras técnicas e grupos de trabalho, tá? Temos a relatoria do Paulo Roberto Camargos. Deliberação normativa que disciplina a concessão de diárias aos membros da plenária, dos órgãos técnicos, do comitê e de colaboradores eventuais, com relatoria da Poliana, e a ADN, que disciplina a concessão de patrocínio, que estava com a Maria Eduarda, e que nós temos que discutir aqui quem que poderia assumir essa relatoria. Eu, particularmente, gostaria que a relatoria fosse de algum dos membros que acompanhou esse histórico. Duda, se você puder, por gentileza, nos falar quais foram os trabalhos já feitos, se foram iniciados ou não, e dar uma contextualização para esse item, por favor. Claro. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Mariana. Então, a deliberação normativa que disciplina a concessão de patrocínio, Isabel, você até me recorde aqui, talvez eu não vá lembrar direitinho, mas nós chegamos a procurar, né, em outros comitês que tinham, né, essa DN, para até servir de base, né? Foi uma demanda da diretoria à época que eu assumi a CETIL, mas nós não encontramos nada, né? Então ficou algo ficou parado, né? Entrou a pandemia, a gente teve poucas reuniões da CETIL, e como a gente estava tendo essa necessidade, essa urgência de trabalhar o regimento interno, nós começamos trabalhando o regimento interno primeiro. Hoje, né, foi 2020, estou perdida nas datas, mas eu acho que começou em 2020, então hoje talvez, né, a gente consiga aí alguma orientação do IGAM, algo para nortear a gente a criar essa DN aqui, da concessão de patrocínio, mas que por enquanto a gente não trabalhamos ainda, tá, Mariana? Eu acho que até complementando, se
a Maria Eduarda, eu acho que até entender melhor o que o próprio comitê e a própria diretoria espera dessa deliberação, né, Maria Eduarda? Porque ficou um pouco vago, né, sobre isso, né? Qual a abrangência? Porque quando fala de patrocínio, é uma abrangência grande, né? Exatamente. Eu vou até, Isabel, levar isso para a nossa próxima reunião de diretoria, então, porque como foi em 2020, né, talvez a gente tenha alguma orientação mais atualizada. E realmente, né, já até faço meia-culpa aqui, faz tempo que nós não conversamos sobre isso aqui. Então, sem problema, Duda. Na verdade, a situação dos regimentos internos acabou tomando o tempo de todos, acredito eu, né? Então, passou a ser uma ordem prioritária e agora, com o andar da carruagem, eu acredito que a gente vai poder se dedicar às outras DNs, não por serem menos importantes, tá, pessoal? Mas é por uma ordem que foi colocada para nós de sugestão de trabalhos. Duda, então vamos deliberar dessa forma? Você busca na diretoria os anseios, quais são os objetivos, e eu me comprometo de verificar com o IGAN também o que vocês acham. Gostaria de ouvir a opinião dos presentes. Pode ser assim, para a gente saber realmente qual norte que nós vamos tomar, fazer uma pesquisa, né? E eu só gostaria de verificar como que fica a definição da relatoria também. Está aberto para discussão. O que vocês acham? Por mim, ok a sua proposição. Ok, Paulo, que aí a gente faz as pesquisas, retoma, né, essas discussões pós-pandemia, verifica com a diretoria primeiro e depois com o IGAN, ok? Duda, podemos fazer um time aí atrás dessas informações? Ok. Se eu não me engano, na última semana de novembro, a gente tem uma reunião ordinária, né, da diretoria já pré-agendada, e aí eu já me comprometo a levar esse assunto. Tá ótimo, aí depois você só me dá o feedback, que primeiro eu acho que a gente ouve a diretoria e em seguida, se for necessário, a gente complementa com o IGAN, tá ok? Excelente. Tranquilo. Aí, quando a gente retornar com esses esclarecimentos, a gente redefine a relatoria ou, senhores, alguém já gostaria de se candidatar para a relatoria? Eu acho que tem que aguardar manifestação, decisão aí do comitê para ver o que vai ser feito, né? Eu acho que só assim a questão da relatoria. Tá bom. Ok, Paulo, anotado. E com relação à ordem dos assuntos e etc., a gente vai dar uma olhada com a diretoria também, né? Com relação em que momento, quando vai ser mais oportuno trazer essas minutas para debate aqui do CETIL. Ok com todos? Ok. Perfeito. Bom, vamos passar para o item 3, então, pessoal, a discussão da minuta do regimento interno da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais, perdão, do CBH Araguari. Isabel, você consegue... Deixa eu tentar compartilhar daqui. Se eu não conseguir, eu peço ajuda. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Sim. Lendo direitinho. O tamanho tá bom aí? Sim. Sim. Ok. Todo mundo lendo direitinho? Ok. Paulo, você que foi relator, certo? Perfeito. Tá ótimo. Primeiro eu gostaria de elogiar o trabalho que foi feito. Eu peguei o bonde andando, mas eu devo dizer que a gente agora vai só realmente finalizar o brilhante trabalho que já foi feito, tanto por você como relator e também com todos os outros membros da Câmara. Me apresentaram a minuta e eu achei ela bem substancial e que atende realmente a todo o necessário para um regimento interno de uma Câmara como
esta, tá? Os únicos ajustes que, se o senhor me permitir, que foram feitos, eles estão destacados em vermelho, a gente vai colocar, são ajustes apenas de legislação e algumas coisas que foram necessárias em razão da aprovação do regimento interno do próprio comitê. Ok, pessoal? Então, eu vou fazer uma leitura dinâmica aqui, para a nossa reunião ficar menos maçante, vou fazer uma leitura muito rápida, e vou dar um destaque nesses pontos esses pontos em vermelho. Caso vocês queiram me interromper ou fazer contribuições, fiquem à vontade. Paulo, tem alguma preliminar, algo que você quer falar antes da gente passar a minuta? Primeiramente, né, agradeço, né, a oportunidade, inclusive, de ter trabalhado na relatoria aí. Eu fiz na época, que isso já faz um bom tempo, eu fiz uma pesquisa, né, tanto no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, aqui no estadual, e também procurei aí em alguns outros conselhos alguma regulamentação sobre as câmaras técnicas, e encaminhei a proposição. Eu lembro que, como já faz um tempo, depois eu acho que nós trabalhamos, a própria Câmara Técnica trabalhou essa revisão, e eu acho que ela está bem, igual você falou, ela está bem enxuta, e eu acho que também atende aí o que foi proposto, tá bom? E obrigado aí pela manifestação. Perfeito, Paulo. Mais alguém quer se manifestar antes de dar início à leitura da minuta? Ok, podem me interromper, tá? A qualquer momento. Então, aqui, a título de ementa, eu fiz só uma adaptação. Estava o seguinte texto: estabelece diretrizes para a organização e funcionamento da CETIL no âmbito do CBH, e eu coloquei estabelece o regimento interno da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais no âmbito do CBH Araguari, bem como as diretrizes para sua organização e funcionamento. Eu importei muito o que eu já conheço de outros regimentos internos, tá? Que são bem específicos. Não, no tocante a diretrizes, a gente só complementa, mas eu acreditei ser importante a gente trazer aqui a conotação do regimento interno para a ementa da minuta. Todos de acordo? Fiquem Por mim, como ok. estão. Mais alguém? Ok. Isso aqui é só técnica, tá, pessoal? Vai passar pela plenária também, eles vão rever esse aí, o nosso texto. O comitê, aí que tem a conotação legal, nós aqui embaixo, nessa consideração específica, a gente só trouxe a DN-CBH Araguari 131 de 14 de julho de 2022 para atualizar, tá? A legislação. E essa leitura aqui é ipsis literis o que está lá, tá? Compete ao comitê criar câmaras técnicas, grupos de trabalho ou outras formas organizacionais de apoio aos trabalhos, definindo, no ato de sua criação, composição, as atribuições, prazo de duração, de acordo com normas gerais estabelecidas pelo CRH e normas estabelecidas pelo CBH Araguari. A gente só importou mesmo a DN 131. Alguma observação? Todos de acordo? Ok. Nas disposições preliminares, eu incluí um artigo específico com o objetivo da minuta que nós estamos trabalhando. Esse regimento interno estabelece as disposições de funcionamento da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais, vinculada ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. Por que disso? De acordo com a legislação complementar, tanto federal e estadual, que estabelece o rito de elaboração normativa e legal, isso aqui, o primeiro artigo de qualquer minuta, seja de um ato administrativo ordinatório como esse que nós estamos olhando, afinal nós estamos tratando aqui de uma minuta de deliberação normativa, seja como qualquer outra, pode ser até um PL, sugere-se que o primeiro artigo ele seja simples, rápido, de fácil compreensão, com o objetivo primordial da norma que nós estamos trabalhando.
Alguém tem algo contra? Tem alguma sugestão para fazer? Ô, Mariana, Pois não, pois não. como é? Hoje não tem. Deixa eu te falar. É só uma dúvida que eu fiquei aqui. Porque Pode se tem um tempo que a identificar, gente por gentileza, pode se identificar, por favor? É a Isabel. Ah, pois não. É só uma Eu não dúvida que estou eu fiquei vendo daqui, agora eu estou te vendo. É só uma dúvida que eu fiquei aqui, porque a solicitação da diretoria é fazer o regimento de todas as câmaras técnicas. Sobre as competências, já ficou definido que cada câmara técnica vai ser feito as suas diretrizes, né? Sim. Por causa das suas particularidades. Mas nessas normas técnicas, nessas normas gerais, vocês não acham assim, seria melhor tirar a questão da CETIL e colocar geral para todas as câmaras técnicas? Você quer fazer uma norma geral, sendo que a gente está fazendo o regimento da CETIL? Não entendi, Isabel. O regimento, ele é para ser realizado para todas as câmaras técnicas. Esse foi a solicitação da diretoria. Então Seria não é só do CETIL. Não, regimento das câmaras técnicas e grupos de trabalho, né? Criar as normas sim. de grupos de trabalho. Entendi. Então, assim, acredito que nas normas que são ligadas à CETIL, tá certo, a CETIL está fazendo. As outras, Isabel, você está falhando aqui para mim. né, o que ficou definido lá atrás é que vai Isabel, ser passado para cada campo fazer as normas lá atrás. Está me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Você falhou para mim, não sei se falhou para os demais. Talvez a minha conexão, pode ser. Tá. Lá atrás, né, nas reuniões da CETIL, ficou definido que cada câmara técnica vai trabalhar as suas normas específicas, mas a gente ainda não passou isso para as câmaras técnicas fazer, né? No caso, a CETOC e a CETEPLAN. Dentro das normas gerais, eu acredito que a CETIL já está fazendo. Então, nessas normas gerais, vocês não acham melhor já colocar ela geral, sem citar a CETIL, para todas as câmaras técnicas? Porque as normas gerais, elas não vão mudar. Sim, com certeza. Então, a minha pergunta é o seguinte, só para eu entender, eu peço desculpas aos demais colegas, porque eu não tenho esse histórico, a Isabel que me ajuda muito com isso. Então, o objetivo é fazer um regimento único para todas as câmaras técnicas, e não só um regimento para cada câmara técnica. É isso? Isabel, eu não estou conseguindo te ouvir. Porque, assim, as normas gerais, tá me ouvindo agora? Agora sim. Tá? Então, o que a diretoria pediu? A diretoria pediu fazer o regimento interno, certo? De todas as câmaras técnicas e grupos de trabalho. Na discussão lá atrás, o que acontece? A CETIL falou que eles iam trabalhar primeiramente nas normas gerais e nas diretrizes que correspondem à CETIL, e que passaria, né, para CETOC e CETEPLAN. Só que no meio disso veio essa questão da revisão do regimento interno, então ficou aguardando esse regimento interno. Então, hoje eu pergunto para vocês, não seria melhor trabalhar essas normas? E aí vai incorporando, tipo, a CETEPLAN trabalha as diretrizes dela, a CETOC trabalha e cria só um regimento interno, com as normas gerais as normas gerais e normas específicas de cada câmara técnica, ou vai ser fechado um regimento para cada câmara técnica? Depende das particularidades de trabalho de cada câmara técnica. Se existem muitas diferenças na execução e diretrizes dos trabalhos, isso aí é quem tem vivência nessas câmaras técnicas. Eu estou falando como advogada, que eu tenho formação jurídica. Então, mas as normas gerais não mudam, Mariana. Não, calma. As normas gerais não mudam. As normas gerais não mudam, de prazos, beleza, então você está falando para a gente fazer um regimento geral e depois vem outras normas de diretrizes específicas de cada câmara técnica, seria isso? Eu acho que poderia ser um regimento interno, porém, primeiro ali as normas gerais e depois incorporando as diretrizes de cada câmara técnica.
Então, você quer As um normas gerais, regimento... ela não vai mudar. Então, nós vamos fazer aqui uma minuta de um regimento geral, grandão, e a gente vai colocar aqui as partes que cada Câmara Técnica vai apresentar das suas diretrizes específicas. Pode ser feito assim, eu não vejo por que não. Eu tenho receio de ficar uma norma muito comprida, mas tudo bem. O que você acha, Paulo? Você que trabalhou e fez as pesquisas, qual que é o seu feeling sobre isso? Paulo, tá me ouvindo? Isabel, Paulo tá na sala? Dá uma olhada para mim, por favor, que eu estou em modo de compatibilidade aqui. Tá sim, tá. Paulo? Bom, depois a gente volta no Paulo. Isabel, acho que não tem problema não, tá? Então, ao invés da gente colocar aqui, este regimento interno estabelece as disposições de funcionamento da CETIL, a gente coloca das câmaras técnicas vinculadas ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Araguari e demais diretrizes, tá? E diretrizes específicas. Isso atenderia. Isso, tá? aí as diretrizes vão ser incorporadas. Aí fica das câmaras técnicas. Cada Câmara Técnica tem as suas diretrizes. Sim, das câmaras técnicas vinculadas ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari e suas diretrizes. Perfeito? Atende? Os que estão presentes têm alguma objeção? Duda, o que você acha? Mariana, eu atendi o telefone aqui, desculpa, eu perdi um pouco da conversa. Não, a Isabel estava me falando o seguinte, ao invés da gente fazer um regimento interno para cada Câmara Técnica, ela me falou que a diretoria achou melhor fazer um regimento só, com normas gerais, e talvez a gente crie um capítulo específico com as diretrizes de cada uma das câmaras técnicas. Perfeito, excelente. Tá? Então seria, aí eu mudei, porque aqui é o momento exato da gente discutir isso, que é o primeiro artigo, que é o objetivo primordial da norma que a gente está trabalhando, ok? Isso aqui é técnica de elaboração e redação de normas. Então, este regimento interno estabelece as disposições de funcionamento das câmaras técnicas vinculadas ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari e suas diretrizes, bem como suas diretrizes, talvez, né? Como suas diretrizes específicas. Porque aí, no decorrer da redação, eles vão ver que tem as normas, as regras que vêm gerais, e depois a gente faz, cada Câmara traz a sua. Porque aí, para mim, isso é novidade, então muda toda a estrutura aqui do regimento que a gente está fazendo, ok? Tudo bem para todo mundo? Vou dar continuidade, ok? Aí, Isabel? Paulo aqui, por favor. Só desculpa que antes eu tive um problema aqui com o microfone. Mas é o seguinte, quando eu estava trabalhando nessa questão aí da revisão, uma questão que eu me peguei muito foi da questão da competência das câmaras técnicas. E como que isso seria resolvido? Exemplo, no meu entendimento, um processo de outorga, ele necessariamente, no meu entendimento, ele deveria inicialmente ter sua análise na CETIL e não na CETOC. Então, quando a gente for ir passar para um regimento geral, acho que a gente vai ter um certo trabalho dessa definição das atribuições e competência das câmaras técnicas.
Porque se as particularidades, foi o que eu estava falando aqui inicialmente, eu estou dando uma olhada, eu estou rolando aqui o texto, mas é só para ver o geral, porque se as particularidades forem muitas, aí justifica ter um regimento para cada um. E o que nós vamos estabelecer de normas gerais, entendeu? Aqui nós temos algumas preliminares, ok? A composição, cada uma tem a sua, tem as divisões, tem como colocar regras gerais de composição, porque se a gente for passar para esse modelo que a Isabel colocou, Paulo, vai ter que começar o regimento com tudo que se aplica a todas as câmaras técnicas, no meu entendimento, tá? Não sei se vocês pensam diferente. Vem com as gerais e depois embaixo a gente vai ter capítulos específicos para cada uma dos que a gente está chamando de diretrizes. Por exemplo, a organização interna tem norma geral? É a mesma? Não é? Em termos de convocação, essas coisas, dá para fazer um geral? Não dá? Funcionamento de cada uma, porque na parte das competências, aí de fato, vai ser cada um com o seu capítulo, ou seção, ou subseção específicas. Entendeu? Como eu. Sim. É só a questão das competências das câmaras técnicas, que hoje é diferente no comitê, tá? A questões das normas gerais, prazo de convocação, o tempo para mandar documento, a quantidade de membros na composição, tudo isso é tudo igual. É igual. Eu tenho, até hoje o comitê ele não tem o regimento interno, porém ele tem as normativas de cada câmara técnica. E, então, a norma geral que eu utilizo para CETIL, utilizo para CTPLAN e para CETOC é a mesma. Eu sigo a mesma norma geral. Só muda as competências. Por isso que eu estou falando para fazer um documento só, que eu acho que é mais fácil, né? Porque, de todo jeito, por mais que vocês passarem isso para a CETOC ou para a CTPLAN, vocês vão ter que analisar junto com eles. Vai ter que ser uma reunião conjunta, talvez, né? Conjunta. Isso. Sim, eu até mudei a ementa aqui nossa para a gente passar o geral. Então vamos tentar seguir, Paulo, nesse raciocínio, vamos ver se a gente evolui no geral, e aí a gente passa para o que é específico aqui da CETIL. E depois a gente pensa se vai ser capítulo único das competências com uma sessão para cada uma das câmaras técnicas. Vocês me perdoem, pessoal, eu penso muito técnico de elaboração, de redação de normas, tá? Se tá ficando chato aí, depois vocês me falam. Mas eu acho que uma norma bem feita, de acordo com a lei complementar estadual, é importante. Mariana, Pois aí não. tem a questão também que eles pediram para criar, né? Hoje a gente não tem nenhuma normativa de grupo de trabalho. Sim. Porque o grupo de trabalho, ele acaba sendo muito, por exemplo, se precisar convocar com 2 dias, eu consigo, por ser grupo de trabalho. Mas eles pediram também para criar essas normativas. A gente coloca um geralzão aqui de grupo de trabalho. Isso. Tá, ótimo. Porque nesse formato que o Paulo apresentou, ele tá ótimo, tá perfeito, viu, Paulo? Renova aqui o que eu coloquei inicialmente na nossa reunião, mas o formato da norma era um objetivo do regimento interno da CETIL. Então, agora nós estamos mudando, nós vamos estabelecer umas diretrizes gerais, trabalhar nas diretrizes específicas da CETIL e depois abrir para as outras câmaras técnicas para colocarem a gordurinha deles aí do que tem de específico em cada uma delas. Correto, Isabel? Isso, porque já fecha o documento, né, um só. Tá, ótimo, beleza. Então, estabelece o regimento interno das câmaras técnicas no âmbito do CBH Araguari, bem como as diretrizes para sua organização e funcionamento. Aqui não tem alteração nenhuma, é só orientação da DN 131 mesmo. No primeiro capítulo, então, nós nos colocamos as disposições preliminares. Esse regimento interno estabelece disposições de funcionamento das câmaras técnicas vinculadas ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, bem como suas diretrizes específicas e funcionamento. Para os efeitos dessa DN, isso tudo que está em preto, eu reitero que é a redação que já estava em trâmite com vocês. Para efeitos da DN,
a sigla CBH Araguari, ok, isso aqui é técnica. Aplica-se a cetil a resolução, isso aqui, por exemplo, ó, como disposição preliminar, já não faz muito sentido. E é só para nós. Entendem o que eu digo? Perfeito. Acetil é uma instância, aqui, ó. Isso aqui é disposição preliminar da acetil, tá vendo, ó? O que a gente vai colocar de disposição preliminar pensando câmaras técnicas no geral? Tudo isso específico de cetil, eu estou taxando aqui, Paulo, mas deve ir para outro lugar, né? Que é a nossa parte de colocar o que é específico da câmara aqui. Concordo plenamente. Ok? Então, aqui eu vou colocar específicas. Que aí a gente reorganiza. Paulo, provavelmente a gente não vai conseguir finalizar tudo hoje na nossa reunião. E a gente, o que eu vou fazer? Eu vou te propor para a gente olhar essa minuta em conjunto e depois voltar para a Câmara Técnica para votar a minuta nesse novo formato que foi proposto. Você está de acordo? Estou de acordo. Perfeito, a gente vai fazer uma dobradinha bacana. Ótimo. Então, disposições preliminares. Eu sou uma relatora ad hoc, informal. A relatoria continua com o Paulo, mas nós vamos fazer essas adaptações, viu, pessoal, com a autorização de vocês, disso aí que a gente discutiu. Então, eu vou inclusive pensar, Paulo, se a gente coloca mais alguma outra disposição preliminar com o raciocínio de ser aplicado a todas as câmaras técnicas, tá? Sim, de caráter geral, né? Isso, tá? Composição. Isso aqui, a composição, a Isabel falou que é a mesma coisa para toda a Câmara. É isso, Isabel? Isso mesmo. É isso Tá. mesmo. Então, isso aqui... Aí, lá no regimento interno, teve algumas alterações lá, que aí vocês têm que avaliar se vai colocar aí na questão de participação em reunião, de quórum, mas é lá na questão do quórum, quando falar. Verificar regimento interno. Não, a gente está falando de... Ah, sim, entendi. Tá? Regimento Agora, interno. a paridade, são 8 mesmo, porque o comitê, ele preza muito para a paridade dos segmentos. Então, são 8, 2 de cada segmento. Então, eu vou ler aqui, mas isso aqui a gente vai mudar depois, tá? Até 8 entidades, isso aqui eu mudo a redação depois, que compõem o CBH escolhidas entre os pares, ok? Isso aqui é aplicável para todas. As entidades que irão compor as câmaras técnicas deverão indicar para o comitê formalmente seu representante. Em caso de vacância, a vaga será preenchida na reunião do plenário. O plenário decide sobre a recomposição da vaga? É isso? Quando existe a vaga? Mesmo. Tá, Uhum. a vaga será preenchida. Então, eu acho que isso aqui, se vocês permitirem, Paulo, a gente melhora um pouco a redação e coloca que a decisão quanto ao preenchimento da vaga vai ser feita em reunião do plenário. Perfeito, concordo. Beleza? Tá. Após a constituição da Câmara Técnica, a sua composição deverá ser informada ao plenário, isso eu creio eu que seja para todas. Os membros da Câmara, conforme a necessidade, sob sua responsabilidade, poderão fazer-se acompanhar de assessor técnico, que terá direito à voz nas reuniões da Câmara, sem direito a voto, mediante comunicação prévia ao coordenador. Existe um prazo de comunicação prévia à coordenadoria, Isabel? Não, no regimento interno do comitê, não. Seria bom a gente colocar aqui, o que vocês acham? Vai que avisa que vai ter um assessor em cima da hora. Pode, não pode, deve, não deve? Colocamos um prazo de antecedência aqui ou não? Então, de participação é complicado, né? Porque as reuniões de Câmara Técnicas, elas são públicas, elas são abertas. Não, eu não digo no termo de cercear. Eu estou falando que os membros podem se fazer, os membros podem se fazer acompanhar por assessor, certo?
para análise, por exemplo, eu Sim, mesma pretendo trazer um assessor, dependendo da especificidade. Hoje, minha assessora é a Duda, mas eu costumo assessorá-la no campo fático, mas ela né, Duda? pode. Isso, mas ela Mas assim, é. cada membro da Câmara, ele não teria um prazo para ele se fazer acompanhar, ou a gente deixa isso aberto? Vocês que sabem, gente. Porque aqui fala em Sabe por comunicação quê, ô, prévia. Mariana? Aqui fala em Porque assim, comunicação desde o prévia. momento que colocar A comunicação não tem que ser prévia? Então, é comunicação prévia com qual prazo? Em quanto tempo? Eu senti falta da gente definir um prazo. Isso aqui não vai cercear a participação. Mas aqui já fala em comunicação prévia. Então, antes da reunião tem que ser. Mas eu quanto antes? acredito que isso aí, Mariana, tá me ouvindo? Ah, parece que tá ruim minha internet aqui. Sim, tô te Eu ouvindo. acredito que isso aí é porque tem aquela questão da inscrição antes da reunião, né? Porque, na verdade, quando você vai falar dentro do regimento interno, ele coloca que tem uma inscrição. Mas como a gente Eu está sempre sei, nas reuniões, o pessoal, mas né? Eu aqui eu acredito não tô, muito que é aqui eu isso não aí. tô falando de inscrição de interessado a falar. Eu não estou falando de inscrito em geral. Eu estou falando de um assessor de membro da Câmara Técnica. Então, Mariana, sim. é Sandra da ABA. Boa tarde. Oi, boa Uma tarde, sugestão, se Sandra. me permite. Boa tarde a todos. Nessa questão aqui, eu estou compreendendo as suas colocações e as da Isabel. Por exemplo, olha, os membros da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais, né, mas vai ser no geral. Conforme necessidade e sob sua responsabilidade, poderão fazer esse acompanhar de assessor técnico, que terá direito à voz nas reuniões das câmaras, sem direito de voto, mediante comunicação ao coordenador. Esse caso aí, vamos pensar o seguinte, uma sugestão para análise. Como a reunião ela é pública, o que se faz? Toda vez que tem uma reunião de uma câmara técnica, geralmente monta um roteirinho, alguma coisa para o próprio coordenador. E para tipo assim, para deixar as pessoas cientes que vai iniciar a reunião. Então, eu entendo que esse prévio é só no sentido assim, você inicia a reunião e fala, olha, hoje o fulano trouxe... porque é o seguinte, vou melhorar. Como ele é uma reunião pública, se a gente colocar um prazo e a pessoa não estabelecer o prazo, toda forma ela vai poder participar. Aí, tipo assim, esse prazo ele vai ficar inócuo, entendeu? A minha preocupação é essa. Ah, Porque, não, por mas exemplo, você assim, eu entendi, você Sandra, mas entendeu? nós estamos falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é você ter um inscrito que pode perfeitamente participar da reunião, que é o que a Isabel e você estão falando, que pode ter voz, pode ter fala, isso aí está perfeito. Mas aqui a gente está falando de um assessor técnico que vai acompanhar um membro da Câmara. É outro tipo de inscrição. Por exemplo, eu vou ter na pauta um dado técnico, uma discussão técnica específica, que um ponto de pauta, por exemplo, que eu tenho a relatoria, eu não tenho domínio técnico. Eu vou ter que nomear um assessor técnico que me auxiliou na análise, vou comunicar previamente o coordenador da Câmara Técnica de que ele vai ter fala, ok? Outra coisa é um inscrito que, interessado nesse assunto técnico específico, se inscreve ali naquele item e quer ter o direito de fala. Para mim, Mariana, são duas coisas diferentes. não, eu concordo com essas colocações, realmente são distintas, mas a minha preocupação aqui com vocês é quando você colocar um prazo, você engessa. Então, por exemplo, se o prazo não é obedecido, esse coordenador, vamos supor, esse técnico não vai poder, do jeito que vai ser colocado, eu entendo o seguinte, se eu estabelecer um prazo, vamos supor, o coordenador ele tem que ser avisado um dia antes da reunião. Se a pessoa levar o coordenador, como que a gente vai falar, não, o coordenador não pode participar? Essa é a minha preocupação, entendeu? Não, tudo bem. Mas eu entendi Ótimo. a sua colocação, perfeito. Eu só penso assim, se vocês não quiserem amarrar o regimento para evitar esse tipo de burocracia depois. Porque Entendi. pode acontecer de alguém esquecer, né? E chegar na hora, como é que vai? Ah, mas o regimento fala, entendeu? É só a minha preocupação é essa. Não, ótimo. Então, sem prazo. Ok, obrigada, viu, Sandra? Mariana, Imagina. Pois não. dentro dessa questão, eu manifesto aí no seu entendimento de nós termos um prazo. Porque
como vai ser um assessor técnico, no meu entendimento, não pode ser uma coisa um tipo de situação que seja dentro de uma reunião. Acho que previamente, pelo menos com um prazo aí de uns 5 dias, já tem que ser informado, porque senão vai, em termos práticos, no meu entendimento, fica diluído muito o papel de um membro dentro, exemplo, da CETIL. Conforme for, ele chega na reunião, informa para o coordenador, esse assunto aqui vai ser o assessor técnico. Então, no meu entendimento, eu acho que deveria sim estabelecer um prazo para que não tivesse aí uma diluição do papel dos membros. Ok, entendi. Tanto a sua opinião, Paulo, quanto da Sandra, eu agradeço, são válidas. Como será necessário, nesse novo formato do regimento, fazer muitas alterações, eu sugiro que a gente reflita mais uma vez sobre esse assunto. Eu vou deixar destacado aqui, para quando a gente retornar com a minuta para a gente votar, aí a gente coloca em votação. O que vocês acham? Pode ser? Por mim, sim. Ok. Ok, todo mundo viu, Sandra? Pode ser? A gente reflete e depois, quando a gente retornar com o regimento, esse vai ser um ponto específico aí de um novo debate e uma votação entre os presentes. Ok, pessoal? Ok, Mariana, mas só deixando claro assim, a intuição aqui é só tentar não engessar para vocês mesmos operacionalizar de uma forma mais leve, Não, tá? com Mas assim, o que certeza. vocês decidirem, tá decidido, tá Com certo? certeza, com certeza. Mariana, Sim. é a Duda. Oi, Não, Duda. só contribuindo aqui também, como estou até lendo aqui, né? Esse assessor técnico, ele não terá direito a voto, né? Não é igual uma procuração que, né, hoje nosso regimento ele permite que um membro ele participe, né, por meio de procuração. Eu não acho válida essa questão do prazo, tá? Eu acho que seria uma burocracia talvez até um pouco desnecessária, que vai dar um trabalho para a aba que eu não vejo sentido, tá? Tá, tudo Mas só bem. minha opinião mesmo, eu corroboro aí com a Sandra, mas depois a gente pode pensar melhor sobre. Não, tá ótimo. Gente, eu só coloquei isso para debate porque eu acho importante, tá? Quando fala que é necessário ter uma comunicação, que precisa fazer alguma ação, o que a gente olhar agora é o momento da gente debater o que a gente vai colocar a prazo e o que não vai. Porque é exatamente o que a Sandra falou. Se descumprirem um prazo, eu vou barrar o assessor de falar, entendeu? Então, assim, como eu tenho uma limitação que os senhores não têm, eu não tenho uma vivência muito grande no CBH Araguari. Eu falo muito das coisas do que eu falo aqui, é minha vivência em outros colegiados. E a gente sabe que os comitês de bacia têm as suas particularidades. Então, o importante é a gente trazer isso à baila mesmo, fazer uma discussão e verificar tanto o que vai ser mais efetivo, evitar a burocracia, né? E também, querendo ou não, dar um pouco mais de transparência e trazer mais compromisso também, talvez, para nós, né? Como o Paulo falou, que os membros da Câmara Técnica vão ter mais atenção, por exemplo, eu não posso levar um assessor em cima da hora, ou se levar o assessor em cima da hora é habitual, não tem nenhum problema. Então, eu acho que é um caso da gente repensar. Eu me comprometo a internalizar isso e verificar depois também para a gente definir o que nós vamos fazer, ok? Obrigada a todos aí. Mariana, só mais uma questão. Como as reuniões elas são públicas, né, e todos têm direito à fala, do meu entendimento, qualquer um poderia participar da reunião, né? Claro que ele não Mas vai. qualquer um pode, não qualquer um como assessor de membro da Câmara Técnica. Tá. Porque aí vai ser feita uma exibição de ponto técnico específico sobre aquele ponto de pauta. Então a pessoa vai ser investida, vai falar provavelmente na qualificação, formação técnica, para debater aquele assunto específico. Tá.
Entendi entendeu? a diferença. Isso não quer dizer que qualquer inscrito que vai chegar lá vai falar assim, eu quero ter a fala, quero ter a... Isso não vai tirar a publicidade da reunião. Lembrando que nesse momento nós estamos falando de assessor de membros da Câmara Técnica para debate de ponto específico de pauta. Mariana, até outra coisa aqui que me veio em mente, por exemplo, quando nós temos processo de outorga passando pela CETOC, as empresas geralmente levam um corpo técnico, né? Sim. Nesse caso, por exemplo, ela teria que apresentar antes um ofício indicando que esses assessores técnicos eles vão apresentar. Só que acontece às vezes que, por exemplo, surge uma dúvida ali jurídica, então vamos trazer uma pessoa jurídica ali na hora, né, que está ali disponível, então talvez a gente dificultaria um pouco também nessas questões. Tá? Eu Mas não só... sei se na hora vai ter um jurídico, um colega da área jurídica que vai se levantar e vai se apresentar para sanar a dúvida na hora. Pode ser que seja talvez um caso de uma baixa em diligência para recondução do ponto de pauta. Não sei se isso já aconteceu. Entendeu? Mas tudo bem, ok. Entendi. Não, entendi, concordo. Né? Não, mas ótimo, gente, conversar com vocês, eu aprendo muito mais como que são as ações do comitê e das câmaras técnicas. Podemos prosseguir? Mandato dos membros da Câmara Técnica. Será de 4 anos, coincidente com o mandato dos membros do plenário do CBH Araguari. Beleza. Gente, onde tem aqui específico, eu vou tirar do texto, tá? Senão eu vou ficar taxando toda hora para vocês. Isso é para todo mundo, né, Isabel, esses 4 anos? Sim, os 4 anos são para todo mundo. Mariana, Sim. Sandra, só mais uma sugestão, se você entender pertinente. A respeito aí do prazo, se ficar deliberado, decidido por vocês para colocar um prazo, uma sugestão, colocar se o prazo não for cumprido, qual a penalidade, para ele não restar inócuo, entendeu? Tipo assim, ó, dentro de 5 dias. Se não for dentro de 5 dias, ele não terá direito de participar, alguma coisa nesse sentido. Nossa, será que precisa? É porque é por isso a questão, me desculpa ficar, a minha preocupação é só essa, quando você estabelece um prazo e ele não é cumprido, a minha preocupação é só assim, Mariana, coloca aí 3 dias, e aí a pessoa não inscreve. Aí chega lá e fala que quer falar que precisa, aí né? Isso, eles vão falar assim, ó, o regimento interno então serve para quê? Para que esse artigo? Então seria bacana se decidisse colocar sobre o prazo, colocar, ó, se não for feita essa comunicação prévia, até assim, tem um certo formalismo. Mas, Sob tipo assim, pena de não haver o direito à voz em efetivo. Eu, na verdade, como advogada, Sandra, se fizer a leitura aqui e tiver um prazo e não for cumprido, o que ele tem direito? Direito à voz. Se ele não cumprir o prazo da comunicação, ele não vai falar. Para mim é muito claro. Aí é o que eu te falo. Para mim também, Mariana, só que eu te falo, na prática pode dar problema, né? Porque assim, eu também sou advogada. A minha preocupação não é essa, porque igual você falou assim, que você não... E lá na prática vai dar problema, porque eles vão entender que a reunião é pública e eles têm direito. A minha preocupação é só essa, sabe? E colocar sobre pena disso. E também nas reuniões do comitê. Outra preocupação, para ela vai ser como? E as reuniões de Então, mas ela vai ser como? Mas assim, o que eu digo assim, as reuniões, a gente tem que ter muito claro o papel de cada um. Se um vai ser inscrito como interessado geral na reunião, se um vem como assessor, cada um tem o seu papel. E eu vejo que na realidade que vocês me passam aqui, existe uma confusão muito grande nisso. Isso, inclusive, dá problemas de condução das reuniões. Sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado, saber, porque, por exemplo, se o assessor não pode falar, se eu fosse assessora técnica, seria uma estratégia eu me inscrever como interessada e expor minha opinião técnica sobre o assunto. Não seria? É uma saída. Sim. Eu só não estaria ali assessorando aquele membro específico da Câmara Técnica.
É um jeito de se colocar, de se fazer ouvir, se perder o prazo. Ele vai ser ouvido do mesmo jeito, só que na qualidade de interessado. Mas assim, é esse o raciocínio que eu estou tendo para não colocar um prazo. Entendi. Para não, Entendi. entendeu? Tá. É esse raciocínio que você fez. Mas assim, é igual eu te falei, é só sugestão. Por quê? Porque depois eu falar, é inócuo esse artigo. Mas assim, igual eu falei, para a análise de vocês. E outra sugestão é como que seria essa comunicação prévia. Ela vai dar-se como? Verbal, por escrito? Porque também, por exemplo, mas eu comuniquei verbal. Toda comunicação que a gente fizer referência num regimento interno, ela tem que ser de forma formal de meio de comunicação. Então, seria interessante deixar isso escrito também, sabe? Comunicação prévia, formal. Tá bom, entendi. Vai Desculpa, por mim, Mariana. Eu tô rindo aqui porque eu tô só pensando o que vocês enfrentam aí do pessoal. Não, porque eu falei com fulano que eu não ia. Quando você pega o regimento interno do comitê anteriormente, o antigo, ele fala que o formal era um ofício. Hoje, o IGAN já entende que um e-mail é formal. É porque a auditoria e a CGE, né, já entendem como vínculos de formalidade de comunicação o e-mail eletrônico. Então, isso é outro tipo de norma. Então, eles tiveram que se adequar e também entender que o e-mail é comunicação formal. Mas nada impede da gente colocar aqui em cima, nas disposições preliminares, um artigo com conceitos, porque eu tenho certeza que não vai ser só esse, mas muitos outros que podem dar dúvida na prática, entende-se como comunicação formal para fins desse regimento, ofício e e-mail, ou só ofício. Isso aí não é difícil de fazer, tá? A gente pode colocar e criar aqui, sem problema. Porque vocês acharem que na prática vai dar muito pano para manga, porque a ideia, na verdade, do regimento é organizar e não criar conflito. E vocês que têm mais essa vivência que podem ajudar nesse sentido, nós todos, né? Não tenho tanta vivência em comitê, mas estou sempre em outros colegiados. Então, esse é o momento da gente falar. É isso mesmo. Nós vamos voltar com esse debate, tá bom, Sandra? Agradeço a todos tranquilo. aí. Ok? Bom, vamos pensar também a questão da composição. Tem mais alguma coisa ou é isso aqui, Isabel? Desculpa, Mariana, cortou para mim aqui. A composição tem mais algum outro detalhe que a gente não falou, que você está lembrando aí, ou é isso mesmo? Não, é isso mesmo. A composição é isso, que é por paritário. Tá. Organização interna. As câmaras técnicas terão um coordenador e um secretário, eleitos entre seus membros por maioria simples dos votos na primeira reunião de cada período de vigência do mandato. Válido, entendo eu, para todas as câmaras técnicas, certo? Isso. Beleza. Em caso de ausência ou impedimento do coordenador ou do secretário, nunca dos dois, ou um ou outro, estes serão substituídos na referida reunião por eleição entre os membros presentes. Em caso de vacância dos cargos de coordenador ou secretário, deverá ocorrer nova eleição para os seus preenchimentos na primeira reunião seguinte ou subsequente. Beleza. Compete ao coordenador da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais. Todos os coordenadores têm essas mesmas atribuições aqui? Eu acredito que sim, né? Voto de desempate. Então, isso aqui eu me comprometo antes de mandar para a Isabel disparar para o meu colega aí de trabalho, Paulo. Eu vou ajustar isso aqui tudo, tá, Paulo? Antes da gente trabalhar a minuta de novo, ok? Ok, perfeito. Tá. Todo início do ano, quando solicitado, o coordenador deverá apresentar ao plenário do comitê relatório com todas as atividades realizadas no ano anterior, destacando ainda as ações em andamento e o estágio em que se encontram. Isso eu vejo, inclusive, que a Isabel é extremamente atenta. Ela sempre tem esse cuidado de me passar tudo, de me falar o que aconteceu e o que vai acontecer. Isso é extremamente importante. Secretário da Câmara Técnica, acredito que isso aqui é comum para todo mundo também. Ainda tratando aqui da organização interna,
A agência da Bacia do Rio Araguari ou entidade equiparada poderá suprir de forma complementar com o suporte técnico e administrativo, sempre que necessário, visando o desenvolvimento dos trabalhos dessa Câmara Técnica. Paulo, me ajuda a entender essa redação. Desculpa a minha ignorância, eu não entendi o que é isso aqui. Ela poderá suprir o quê? Os trabalhos? Qual que é essa atuação aqui da agência? Doutora, eu vou falar para você e para todos que eu não lembro especificamente dessa proposição aí. Pelo entendimento aí, parece que a agência ela poderia, como se diz, dar o suporte técnico para a Câmara Técnica. Sempre, o presidente do comitê, exemplo, ele às vezes está tendo alguma discussão, ele, através da agência, ele poderia estar suprindo alguma situação, mas, sinceramente, eu não lembro dessa proposição. Não, só para eu entender o que a agência faria aqui, eu vou sugerir uma redação para a gente conversar, tá? Okay. Existe essa atuação, a agência pode ser demandada nisso, né? É necessário, né? Sim. Tá. Mariana, você me permite? Quem está falando? É a Isabel. Eu não vejo, porque eu estou aqui. Às vezes vocês não aparecem aqui para mim. Mas você vai acostumar com as vozes ainda. Pode identificar. Pode falar, Isabel. Fala nessa questão da suporte, é porque dependendo da Câmara Técnica, por exemplo, a CETIL, ela trabalha com leis. Então, se ela precisar de um suporte jurídico, a ABA ela vai te dar esse suporte jurídico. Entendi. Como vocês precisam muito do suporte que eu faço aqui, né? O suporte secretariado, ou lá na CETOC, tem os pareceres da área técnica. Então, a ABA, ela dá esse suporte, entendeu? É baseado no parecer da área técnica, que é feito o parecer da CETOC. E da mesma forma que na CETIL, se precisar de uma análise jurídica, a ABA dá esse suporte. Ah, não, então ótimo. É nesse sentido. Tá? Não, beleza, era só para eu entender que suporte que é esse e se ela assumiria alguma coisa ou se ela daria apoio técnico mesmo. Beleza, ótimo. Funcionamento. Ordinariamente, conforme cronograma, antecedência de 10 dias úteis, extraordinariamente por iniciativa do coordenador, com mínimo de 1/3 de seus membros, por solicitação ou através de solicitação da diretoria, devendo a convocação ser enviada com antecedência mínima de 5 dias úteis. Beleza? A pauta e a respectiva documentação, das reuniões deverão ser encaminhadas no mesmo prazo da convocação, não havendo assuntos a serem tratados. Isso aqui muda para alguma de Câmara Técnica para outra ou não? É a mesma coisa para todo mundo? Pode acontecer de ter alguma urgência de envio de pauta de emergência ou não? Não, ela tem que ser cumprido os 5 dias. 5 dias úteis. A gente é fiscalizado pelo IGAM, então a gente tem que cumprir esse prazo, tá? Glória a Deus, tá bom. Não havendo assuntos para serem tratados, a reunião ordinária poderá ser dispensada a critério do coordenador da Câmara Técnica. Gente, que estranho isso aqui. Se tem uma reunião ordinária, tem assunto para... Ah, tá. Quer dizer que se não tiver pauta, né? Isso aqui. Mariana, é porque muitas vezes as reuniões acontecem de forma extraordinária, tá? Nós fazemos o cronograma ordinário, mas, porém, eu te dou um exemplo da CETOC, tá? CETOC, ela acontece mais extraordinariamente do que ordinariamente. Porque como a gente não sabe a demanda de processo de outorgas que vão entrar no comitê, e como a gente tem um prazo para ser cumprido todo o trâmite no comitê, então nós convocamos sempre como reuniões extraordinárias. Então, eu não vou falar que se não tem assunto para ser tratado, não, porque eu acho isso muito feio, porque os assuntos tratados no comitê são de extrema importância. Se vocês me permitem,
Olha aí, Paula, essa redação. A reunião Não, ordinária... É porque, assim, agora, tanto é que na pauta está aí um cronograma de reuniões ordinárias para ser aprovado. Sim, mas eu quero dizer o seguinte, eu coloquei aqui o cancelamento, mas de uma outra forma. A reunião ordinária poderá ser dispensada a critério e mediante justificativa do coordenador da Câmara Técnica. Ok, Então, tirando a questão dos assuntos. Isso, porque o que acontece? Vai ser a critério do coordenador mediante justificativa. Então, a gente apresenta a justificativa, seja ela qual for, tá? Não teve assunto de pauta, não tem outorga, não tem isso, não tem aquilo. Então, é só a previsão do cancelamento. Porque se for além de... Eu acho que isso aqui, além de ficar um pouco equivocado, eu não acho bem colocado isso aqui. O que vocês acham? Eu sou dessa nova redação. Tá. Paula, a gente vai dar certo, hein? Opa! O que eu vejo é o seguinte... Todos nós, na verdade. É a vida líquida do Bauman sendo aplicada aí para regimentos, desde da sociedade, né? Então, colocar dentro de regimento fica, assim, tem que ter muito trabalho. E outra coisa, eu digo porque, querendo ou não, nós estamos investidos em atos que é necessária justificativa, são atos administrativos, de certa forma. Então, todo ato ele precisa ser motivado, né? Então, você colocando aqui o critério é do coordenador mediante uma justificativa, já é passível de talvez se dispensar uma reunião ordinária. E não fere, isso aqui não fere a legislação. Vai haver uma justificativa do porquê que aquela reunião vai ser dispensada ou não. Ok? Sandra, o que você acha? Me dá uma ajuda nisso aqui. Não, tranquilo, Tudo perfeito. bem? Tá joia. Em cada reunião das câmaras será redigida uma síntese sucinta. Vou tirar esse trem daqui. De forma a retratar as discussões relevantes, decisões tomadas e aprovadas, que após a aprovação dos seus membros será assinada pelos presentes. Vou rever essa redação aqui. Aqui na federação eu falo muito, pessoal, que todo texto que eu produzo, eu peço um colega para ler de novo, que por mais comprometidos que a gente esteja, é sempre bom ter esse olhar de mais de uma pessoa, né? Como que fica mais produtivo e mais bacana. Então, você me perdoe, viu, Paulo, se eu estou mexendo no texto, vocês me perdoem aqui, se eu tiver em excesso, vocês podem me frear, fiquem à vontade, tá bom? Podem chamar minha atenção aí. Só fazendo uma observação aí, é porque é o seguinte, as atas do comitê, a documentação de síntese e ata, elas tá? Eu entendo Elas que quando a gente fala assim, de novo. Sucintas. Elas são sucintas mesmo, tá? É por isso que está escrito sucinta aí. Tá, mas... Bom, ok. Vocês vão decidir aí a redação. Eu vou aparecer aqui com uma proposta de redação nova, se o Paulo deixar, tá? Pra gente. Tem que ser sucinto, mas eu acho que uma síntese sucinta fica... Não vão deixar a gente escrever uma palavra, fica um pouco redundante isso aqui. Eu vou pensar nisso aqui. Senão a gente deixa desse jeito, vocês me perdoem o preciosismo. Não, só para... É porque é o seguinte, tem gente que quando pede, né, os membros solicita a síntese, por isso que tem que tomar um pouco de cuidado ali, a gente coloca sucinta justamente por conta disso, porque em vez em quando pede para fazer ela transcrita. E, na verdade, a obrigação também da ata, da síntese, é do membro. Na então, verdade, aí tem que ver a disponibilidade de algumas né? reuniões que eu estou presente como conselheira, quando eu quero que tenha descrição, palavra por palavra, do que foi colocado para um ponto de pauta, eu falo assim, peço à secretaria que, por gentileza, transcreva em ata tudo o que foi debatido. Isso pode acontecer. Viu, Isabel? Então, pode ser uma solicitação dos membros. Sim, porque às vezes não pede os trechos, sabe? Pede a reunião inteira. Nossa, Se fosse só o trecho, estava lindo, mas às vezes é a reunião inteira. Tá.
Mas acontece, viu? Eu mesma já, como vocês puderam ver, eu sou bem chatinha. Eu, de vez em quando, eu peço. O pessoal lá da CSEX não gosta muito, não, lá do Então, Copom. aí eu só estou falando, Mariana, porque aí tem que dispor assim, de tempo maior de vocês, com né? certeza. Relator e tudo mais, né? Com certeza, mas tudo bem. Nós vamos manter essa redação, fiquem tranquilos, que é uma realidade aqui nossa, mas eu vou só me permitir a olhar com o Paulo como que a gente deixa isso aqui mais claro, então, tá bom? Ok. Posso continuar? Por mim, tudo bem. Então vamos lá. As reuniões da Câmara Técnica serão públicas, devendo ocorrer somente com a presença de no mínimo 50% mais um de seus membros em primeira chamada ou em segunda chamada com a presença de pelo menos 3 membros. O que vocês colocam isso aqui, esse 50% mais um? Isso é regimental, tá? Próprio regimento interno. É ipsis literis, está escrito lá 50% mais um? 50% mais um. Eu não lembrava disso, não. Não, tudo bem, beleza. Não havendo quórum para dar início aos trabalhos, coordenador da Câmara, aquilo que a gente estava falando, Isabel, 30 minutos. Esses 30 minutos aqui, pessoal, vocês não acham muito, não? Vocês não acham que a gente pode mudar isso aqui para 15 ou 20 minutos? 15 minutos seria o ideal, né? 15, Paulo? 15 minutos? Sandra, o que você acha? Olha, Mariana, eu não vou mentir para você, eu não sei se isso daí, se existe uma regra para 30 minutos de aguardar, porque você, tipo assim, tudo que eu já trabalhei, inclusive em plenárias, em assembleias, tudo fala 30 minutos, mas eu não vou mentir para você que eu nunca tive a curiosidade de verificar os 30. Se isso vem de alguma norma, se tem alguma coisa até mesmo no Código Civil de associações, que eu trabalho muito com associação, e tudo é 30 minutos. Se não for uma regra que deve ser respeitada, que eu desconheço, eu acho bastante pertinente essa sua colocação, porque as pessoas que têm um comprometimento de estar presente no horário, aguardar mais 30 minutos realmente é cansativo. Então, 15 minutos seria, assim, tranquilo. Mas eu só tenho receio se é... Eu tô na mesma, viu, Sandra? Eu também eu não tô olhando sei. aqui no regimento interno novo do comitê, ele fala 30 minutos. O quórum de instalação corresponderá em primeira chamada ou da maioria absoluta dos membros do comitê e após 30 minutos, com 40% do número dos membros. Mas esse é o comitê. A Câmara Técnica pode deliberar diferente esse momento de espera. Talvez foi por causa dessa questão do regimento. A gente pode ou não seguir o comitê. Faz uma pesquisa. Desculpa, fazer uma pesquisa, Mariana, se esse espaço... A Sandra. Às vezes a gente faz aqui, uma pesquisa de espaço. Não sei se está dando para vocês verem, ó. Não, é porque não, mas eu já, você não pode me base, não. Eu sou míope. Não enxergo muito bem, não. Tá bom. Ô, Sandra, Mariana, mas também como essas normas gerais vai ser discutido com as outras câmaras técnicas, eu acho que depois ver como que cada uma... A gente pode colocar uma sugestão de debate. Porque geralmente... Assim, porque eu vou te falar pelas experiências que eu tenho, que já são muitas, né? Já há 6 anos aí conduzindo. Sim. Geralmente o pessoal espera muito 10 minutos. É o que espera. Porque, assim, geralmente as pessoas já estão na sala, já têm seus compromissos, então todo mundo já sabe a hora que vai começar, as convocações elas vão com 5 dias de antecedência. Mas eu vou te falar uma coisa, Isabel. Se isso tiver no regimento e se passar e se aprovar, eu como coordenadora, eu sigo o regimento. Eu vou esperar os 30 minutos, porque eu posso ser questionada se eu fizer o contrário. Então, é isso que eu estou te falando. Eu estou te falando o seguinte, que a experiência que eu tenho dentro de reuniões é que o pessoal não espera a gente está discutindo qual tempo vai deixar dentro do regimento. Os pessoais, geralmente os coordenadores, não esperam 30 minutos, eles dão 10 minutos. Por isso que eu estou falando, para avaliar essa questão dos 30 minutos, colocar um tempo menor. Entendi.
Tá bom, mas assim, gente, a gente não está batendo martelo em nada, né? Tudo isso vai ser largamente discutido, mas eu acho que essas regras gerais, quanto mais a gente mandar redondinho, eu acho que mais efetivo fica o trabalho para estabelecer os regimentos aí de cada Câmara Técnica, que é uma demanda grande aí, uma pressão grande da diretoria, né, Duda? Duda tá na sala, Isabel? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que ela caiu, Ah, Mariana. tá. Não, mas depois eu olho isso com ela. A Vamos. internet dela parece. Não, beleza. Vamos prosseguir então. Mais uma coisa que eu acho que a gente debate com os nossos colegas, inclusive das outras câmaras técnicas, às vezes realmente é pertinente. Se não tiver essa trava que a Sandra falou, é pertinente a gente conseguir mexer nesse prazo. Quórum para votação, maioria simples, independente da manutenção do quórum de instalação. Matérias aprovadas na Câmara e informações pertinentes serão encaminhadas pelo coordenador à Secretaria Executiva com antecedência compatível com os prazos estabelecidos para serem pautados. Isso aqui me incomodou um pouco, mas não vou mexer nessa situação de prazo, não. Esse negócio de antecedência compatível abre para subjetividade. É isso mesmo, pessoal? E muita subjetividade, né? Me incomodou. Porque uma antecedência compatível pode ser uma coisa para mim, uma coisa para o Paulo, uma coisa para Isabel, uma coisa para Sandra. Posso explicar? Pode. Essa questão aí da matéria aprovada na Câmara Técnica, por exemplo, depois dela aprovada na Câmara Técnica, ela tem que ir com tempo hábil, tem que ser aprovada com tempo hábil para ser encaminhada à reunião da diretoria. Porque da reunião da diretoria, se tiver que passar na Câmara Técnica, então a gente já faz um cronograma de reuniões anual, já com os prazos estipulados, para dar tempo de passar na Câmara Técnica, ser aprovado na Câmara Técnica, encaminhado junto à convocação da diretoria, no prazo da convocação da diretoria, para análise da diretoria, e chegar na reunião da diretoria, ser aprovado, e isso para ser pautado com tempo hábil de prazo de convocação para os membros analisarem. Então Então, tá, com essa só de tudo que você falou aí, eu já nem nem quero colocar um prazo nesse negócio aqui, não. Tem que porque assim, atender ela muita tem coisa. entendeu? Porque é o seguinte, porque se ela chegar lá para a diretoria sem dar tempo de analisar, eles não conseguem passar isso em plenária. Entendi. Beleza, obrigada, entendi. É melhor deixar aberto mesmo do que engessar, porque é muita coisa que depende, é muita agenda. Reuniões da Câmara Técnica obedecerão à seguinte ordem de trabalho: abertura da sessão e verificação de presença de quórum, discussão e aprovação da síntese da reunião anterior, comunicado dos membros, isso aqui eu quero falar com vocês, leitura do expediente e das comunicações da ordem do dia, relato pelo secretário dos assuntos a serem pautados, discussões, votações, decisões e encaminhamentos, assuntos gerais e encerramento. Isso aqui você tirou do regimento? De onde que veio isso aqui, Paulo? Essa ordem aqui está onde? Essa ordem, eu vou falar para você, doutor, que eu não lembro. Como tem o que acontece? Eu lembro que eu trabalhei essa questão da revisão, aí nós tivemos algumas reuniões e discutimos em cima da minha minuta. E agora eu vou falar para a senhora que eu não lembro da onde que eu tirei isso aí, não. Porque o comunicado dos membros, por exemplo, eu fiz meio automático aqui. Eu fiz antes de aprovação da síntese da reunião anterior. Não sei se vocês viram. Mas tanto faz, gente. Essa ordem aqui pode... É Isabel, tá? Essa ordem aí, ela vem das próprias, da normativa da Câmara Técnica. Da norma anterior? Isso. Se a gente quiser, a gente pode mudar, então.
Sim, e também tem essa liturgia aí, ela tem até no regimento interno, com algumas questões em comunicado dos membros, igual você colocou, acrescentou aí, se você quiser dar uma olhada também para ver como ficaria melhor a própria liturgia. Sim, eu acho que assuntos gerais é bom deixar no final, porque senão eu acho que vira bagunça. Eu não sei a experiência de vocês aqui, mas eu acho importante esses assuntos gerais ficarem no final para evitar esvaziamento de reunião também, para deliberação dos pontos de pauta. Isso aqui eu até acho pertinente. Mas o restante, vamos ver se eu dou uma olhada lá em específico. Eu já tinha dado uma olhada, mas eu vou ver se eu olho com mais calma a situação do regimento interno, como que ficou, e depois a gente volta para aprovação. Beleza, pessoal? Ok. Bom, qualquer participante que manifestar interesse na discussão em apreciação pela Câmara Técnica poderá participar das reuniões com direito à voz, porém sem direito a voto. Gente, eu tô pensando aqui, tá? Então, qualquer participante que manifestar interesse na discussão poderá participar das reuniões com direito à voz. Isso aqui são os inscritos diretos que a gente estava falando. É qualquer inscrito, certo? Certo. No Isso. caso dos comitês, não vou falar do comitê não, das câmaras técnicas, não é necessário ter inscrição específica em ponto de pauta. A pessoa levanta a mão e fala, é isso? Como que fica esse controle, Isabel? Você falando de inscrição, né? É, de inscritos, por exemplo, O tem inscrição vai muito da condução do próprio coordenador. Por exemplo, Câmara Técnica é uma coisa muito participativa. Então, não tem essa limitação, porque como todos, a reunião é aberta e tem uma questão de direito à fala, né? Então, a pessoa manifesta levantando a mão, a gente faz a inscrição aqui para ver quem está na ordem primeiro, e aí a pessoa vai tendo a liberdade de falar. Então, assim, eu tive só uma questão lá na CETOC mesmo, que a gente passou lá, que foi na questão de votação, eles pediram para sair da Câmara Técnica, que teve uma discussão, a Maria Eduarda, ela pode até complementar sobre isso. Mas sobre a questão de participação dos membros, isso aí é uma coisa muito de coordenador e participativa mesmo. É de condução, é livre e depende da condução da reunião, certo? Isso. É porque Tá a bom. Câmara Técnica tá uma coisa mais participativa, né? Justamente ouve todo mundo. Entendi. Tá bom, tá. Porque eu acho que se colocar Fechar os conselhos, fechar, né? eu não tô falando de membros, tá? Eu tô falando aqui de inscritos, porque os membros podem pedir para falar a qualquer momento. Isso é prerrogativa de conselheiro, de membro. Isso tem uma liberalidade. Agora, inscritos, seria ideal manter os inscritos para manifestar em ponto de pauta específico. Então, por exemplo, nós temos hoje, vou colocar um exemplo, teríamos hoje uma DN sobre a concessão de patrocínio. Tem um indivíduo que quer falar sobre isso, e tem outro que quer falar sobre o regimento interno. Então, na ordem, a gente tem que atender aos pontos de pauta. A inscrição, ela deveria ser específica em cada ponto de pauta, que fica mais organizado, mas tudo bem. Mas é isso mesmo, Mariana, em cada item de pauta. Hoje, como a gente está nas reuniões online, né, de Câmara Técnica em grupo de trabalho, hoje a gente tem a ferramenta que é a questão de reações, né, de levantar a mão. Sim, Antes sim. a gente tinha lá no chat. Então, são feitas essas movimentações durante a reunião, ela é usada esses instrumentos. Então, mas isso assim, é bem organizado, sabe? Isso eu não... Assim, eu não porque, por consigo exemplo, ver lá no Copan, quando eu presidia reunião de Câmara Técnica, a gente precisava tomar muito cuidado nisso, né? E com as reuniões online, a gente às vezes no Copan vê 20, 30, 40 inscritos. E o presidente da reunião, ele olha os inscritos de acordo com o item. Então, por exemplo, se tiver um cara inscrito em assuntos gerais e ele quer falar de um ponto de pauta específico, eles têm esse tipo de controle. Aqui não é necessário esse controle, né?
Não, assim, por exemplo, se a gente tem um item específico, vou te dar um exemplo lá no comitê, aí sim utiliza isso. Se você for na regra, a inscrição ela é antes da reunião. Ah, não né? mas eu estou falando online. Por Isso, exemplo, não, eu, online Mariana, também, quero me inscrever, ponto de pauta X. eles Entendeu? abrem, por exemplo, igual eu estou te falando, é da condução do coordenador. Por exemplo, vou te dar um exemplo na CT. O professor Silvio ele é muito organizado com essas questões. Sim. Então, primeiro ele abre para todos os membros da Câmara Técnica falar e depois ele abre a participação de quem quiser falar. Entendi. Então, vai fazendo as manifestações através da ferramenta e a gente consegue conduzir, porque hoje na ferramenta a gente tem até a numerologia de quem levanta a mão primeiro. Então, assim, eu não Sim, vejo... tudo bem, eu não entendi. esse empecilho, não. Não, perfeito, beleza, é só uma dúvida minha. Obrigada, viu? As solicitações de estudo, parecer e outros trabalhos afins surgirão tanto por deliberação do plenário do comitê, quanto por indicativa da diretoria e deverão ser encaminhados à coordenação de assuntos, beleza. Por se tratar de instância consultiva, não cabe pedido de vista dentro da Câmara Técnica de matéria pautada, objeto das discussões, nem antes nem durante as votações, decisões e encaminhamentos. Isso é para toda a Câmara Técnica? É só consultiva? Deliberativa Não, é só? Plenário. Certo. São todas as câmaras técnicas. Beleza. Porque Eu na lembro Câmara do Técnica, regimento. você pode... Eu lembro do porque regimento que só tem deliberação em plenário. Ok, eu em lembrei disso plenário, no regimento. exatamente. É porque dentro da Câmara Técnica, se tiver duas opções, você manda os dois relatórios para a Câmara, para o plenário. O plenário Beleza. faz deliberação. Não, então tá. Nesse caso aqui, a Isabel até colocou uma redação do novo regimento interno, que está aqui à direita, sobre a instituição de membro titular e a suplência, que não comparecerem 3 reuniões consecutivas, 6 alternadas. Então, isso aqui eu acho que está mais automático, né, Isabel? E a gente faz só a adaptação do regimento interno pelo comitê, tá? Inclusive, com relação a essa situação da procuração aqui, nós vamos replicar aqui os artigos 13 e 14 do regimento do Porque comitê. essa não tinha, né? Essa questão da procuração, mas isso aí é uma questão de vocês até avaliar se é prudente colocar a questão de procuração. Por quê? Os assuntos de Câmara Técnica, eles são muito técnicos, né? E eles têm uma sequência de discussão. Então, se você coloca, por exemplo, você está trabalhando regimento interno já desde o ano passado. Se você coloca em cada reunião uma pessoa para participar por você, a gente nunca vai conseguir, a Câmara Técnica, ela nunca vai conseguir fechar a demanda. Né? Mas Porque aqui existe uma limitação no regimento interno, dentro do qual o regimento máximo. interno. Sim, aí a gente não pode todo dia ter um instrumento de mandato com delegação, né? Então, as procurações, elas são aceitas em até no máximo 25% das reuniões 5%. plenárias anuais. Por que eu acho que eles colocaram isso? Para evitar ausências. Porque, querendo ou não, imprevistos acontecem, está aí no máximo em 1/4 das reuniões, não vai ser plenária, né? Eu vou adaptar esse texto aqui. Eu acho que pode se admitir, sim, a procuração para evitar a ausência, mesmo porque as ausências elas são penalizadas, né? E eu acho que isso aqui é uma limitação muito nisso que você falou, que evita que vire bagunça, entendeu? Eu acho que a gente pode replicar o que está no regimento. Aos presentes, eu questiono o que vocês acham. Sou da sua opinião, doutor. Tá me dando um pouquinho de microfonia sua aqui, viu, Paulo? Mas estou conseguindo te entender. Da sua opinião. Acho que Tá. replicamos aí o que foi proposto no regimento. Tá. Justificativa de ausência não implica em abono, beleza? Não afastando as incidências da penalidade. A Secretaria Executiva do Comitê deverá informar a entidade representada por meio eletrônico de suas faltas, alertando-a. Então, aqui é da Câmara Técnica, né? A gente vai só adaptar. Mais alguma coisa, pessoal? Eu posso seguir. Por mim, ok.
Seguindo, competências da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais. Aqui, em termos de formato, eu vou pensar se a gente coloca um capítulo específico das competências das câmaras técnicas e uma sessão para cada câmara estabelecer as suas competências específicas. Que aí ficamos, em termos de técnica legislativa, olha isso aí, Sandra, comigo, um capítulo para competências com as sessões e subseções, se necessário, de cada Câmara Técnica para debulhar, mas que fique em um capítulo único a situação das competências. O que vocês acham? Perfeito, é isso aí que a Isabel passou para a gente, que foi a solicitação da diretoria, porque todas essas competências, elas têm que passar pela CETIL, então, por isso que fazer um documento único e da forma como você colocou, eu acho bacana, porque realmente é o mesmo, o capítulo se trata disso. Tá. Aí essa aqui são as competências da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais, beleza? Deixa eu ver aqui. Tem um detalhe, sim. Uma delas, no item 5, no inciso 5 mais especificamente, analisar a proposta sob o aspecto da constitucionalidade, legalidade, integração institucional e técnica legislativa. Que isso? Então, Mariana, quando a gente estava trabalhando nessa minuta, aí é o Paulo que fez essa sugestão. Aí você pode explicar para a gente, Paulo, porque de verdade eu não lembro. Eu lembro que eu fiz um debate a respeito disso, mas eu não estou recordando. Agora não sei se você também vai recordar. Isabel, eu até estou aqui com a minha minuta, e na minha minuta que eu encaminhei, não tem essa proposta, não. Ué? Eu lembro que nós fizemos umas discussões, né, desses incisos, mas na minha minuta aqui, que eu encaminhei, não tinha essa previsão aí, não. Aqui fala em manter a resolução CBH Araguari número 5 de junho de 2008, que foi a de criação da Câmara Técnica, né? Então, parece que... Licença, Mariana. Pois não. Foi aquele artigo, Paulo, que você acrescentou a questão técnica legislativa. Porque até aonde a gente tinha colocado, falava analisar propostas sobre os aspectos da constitucionalidade, legalidade, integração constitucional. Aí você colocou a questão técnica legislativa. No momento, na reunião, a gente falou assim, tentou entender com você qual que era a abrangência disso. Porque aí a Sandra até falou assim, nossa, mas quando coloca técnica legislativa, abrange demais, cria-se um peso muito grande. Mas aí você defendeu a sua tese que não, que você achava que era viável colocar. Lembra, Paulo, que a gente discutiu isso? A Isabel agora trouxe à tona aqui, porque eu falei que estava trazendo uma responsabilidade muito grande para a CETIL. Lembra que a gente discutiu isso? Sinceramente, eu não lembro. Técnica legislativa. Mas técnica legislativa é exatamente o que nós estamos falando aqui, pelo que eu entendo, tá? No seguinte sentido, nós temos, que eu fiz referência aqui algumas vezes, em especial, uma lei complementar estadual que fala da elaboração e redação e de técnica de se formar essas normas. Existe isso que a gente está falando aqui, por exemplo, de capítulo, seção e subseção, de clareza em redação, isso é técnica legislativa. Desde a definição da natureza da norma, se vai ser uma DN, se vai ser uma resolução, se vai ser, enfim, até o próprio texto em si e da sua estrutura. Pelo que eu, Mariana, entendo, isso é técnica legislativa e eu acho que o CETIL pode e deve falar sobre isso. Suponhamos que é submetida para nós alguma minuta. A gente vai fazer os ajustes de técnica legislativa.
É isso mesmo, Mariana, Sandra falando. Só que na ocasião, a gente, na época, a coordenação e da CETIL, a gente não tinha, não era composto, não tinha muito advogado, não, né? Não, era São Paulo. Isso, é porque o meu receio era o seguinte, estava trazendo uma responsabilidade muito grande para a CETIL, porque realmente é isso que você falou, é o que estamos fazendo aqui agora. E não é todo advogado que tem esse domínio. Por isso que na época eu também não tenho, não, viu, Sandra? Não, eu tenho, não vou mentir para você, eu tenho alguns de emendas, tenho de parágrafos, questões, Sim. mas tem algumas que a gente desconhece. Então, por isso né? que eu falei, gente, não vamos tentar colocar dessa forma, Esse não. peso todo, né? Porque eu sou igual você disse, Mariana. Eu sou assim, ó, se tá escrito, eu obedeço. Mas veja bem. Eu sou bem legal. A gente obedece porque a gente tem juízo, Sandra, é a diferença. Justamente. Essa é a nossa Aí diferença. eu Não quer fiquei dizer com que a esse gente é receio. legalista. Não, mas a gente fala assim, porque no pé da letra, legalista seguir o que está escrito, né? É verdade. O meu receio, nesse caso, na época, a Isabel lembrou aqui, que é muita coisa que a gente trabalha, a gente realmente esquece, né? Mas a preocupação na época foi justamente essa, porque quem está conduzindo, quem está na CETIL, vai trazer uma responsabilidade muito grande. Então, por exemplo, quando você vai ingressar uma Câmara, no caso de vocês, eu acredito que a primeira coisa que vocês vão fazer é ler o regimento. Olha, então eu vou participar, então deixa eu ver o que o regimento me pede. Exatamente. Eu acho isso daí um peso, porque a pessoa vai ter que ter um conhecimento nessa questão. Mas assim, eu acho que não mais do que um peso é saber se a Câmara Técnica CETIL vai fazer isso ou não. Porque o que acontece? Chegou no ponto que eu... Inclusive, só para complementar, inclusive, se existe uma possibilidade pela agência de apoio técnico e inclusive jurídico, se houver alguma norma específica que se tenha uma insegurança em deliberar só com os membros da CETIL, você pode pedir essa assessoria técnica especializada. Mas a CETIL, ela vai fazer isso? A ela, competência, Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais. Então, a partir do momento que eu estou numa Câmara Técnica de Assuntos da instituição, né, institucionais e legais, então existe uma avaliação da legalidade e, naturalmente, da técnica que está sendo empregada. Isso é uma atribuição da CETIL ou não? Essa questão que você está falando é nesse quesito aí que eu falei que a gente levantou. Por quê? Porque quando você fala o seguinte, porque vamos esquecer o técnico legislativo, olha lá, analisar a proposta sobre o aspecto da constitucionalidade, olha a responsabilidade. Sim. Então, quer dizer, a gente tem que ter um domínio muito grande. Então, é por isso que a gente, tipo assim, detalhou isso daí, porque assim, a CETIL, ela tem essa competência? Tem, mas tem que ser vamos dizer assim, nesse rigorosismo, não é rigorosismo, me desculpe, fugiu a palavra. Não, eu entendi. Nesse rigor, entendeu? É isso que na época eu debati com o Paulo, que eu acho assim, tá chamando uma responsabilidade muito grande para a CETIL. E todos os membros têm vários conhecimentos. Eu sempre falo, sabe, Mariana, toda plenária, todo o grupo de trabalho que eu participo é uma aula. As pessoas, elas têm, assim, um conhecimento, assim, muito grande. A gente aprende muito, demais. Tem razão. Só que na hora que colocou isso daqui, eu fiquei preocupada, porque constitucionalidade, legalidade é muito pesado para uma Câmara. Então, por exemplo, eu estou falando com uma advogada. Sandra, você gostaria de participar da CETIL? Jamais. Porque é muita responsabilidade nesse inciso 5º. Entendi. Muito receio. Paulo, o que você acha? Pessoal, doutora, é o seguinte, deixa eu só baixar o microfone aqui. Eu abri aqui a minha minuta, e na minha minuta eu não lembro dessa proposição. Eu concordo com a colega a Sandra, né? Acho que o critério de você analisar alguma situação sobre o ponto de vista da constitucionalidade
Isso aí até o próprio Supremo ele tem apanhado dessas Quem situações. somos nós na fila do A pão, né, corte, Paulo? às vezes, com situações que a própria corte tem apanhado da questão da constitucionalidade. Perfeitamente. Você me desculpa, eu não lembro dessa questão, tá? E eu acho que isso aí a gente tem que rever essa situação. Aqui em cima, no inciso 1º, a gente tem um exame de legalidade de propostas, que está bem mais suave, previamente a submissão ao plenário, o pessoal do plenário também, a composição do plenário sempre foi muito bem feita, né? Pessoas que trabalham muito bem, mas não fica esse peso de verificar, porque senão a gente vai emitir uma nota técnica sobre constitucional e legalidade daquela proposta. Realmente eu acho que isso aqui fica um pouco pesado. Eu concordo com a Sandra, abro a discussão para os demais membros para verificar o que vocês acham sobre a gente excluir esse inciso 5 aqui das competências da Câmara da CETIL. Eu sou da opinião que exclui esse inciso. Perfeito. Sandra também, eu também. Mais alguém? Duda? Tá aí? Não sei, a Duda caiu de novo, gente. Bom, depois voltamos nela. Essa parte das competências específicas, eu vou dar uma relida, tá? E a gente volta item por item depois, quando a gente fechar a estrutura do regimento. A proposta de criação ou extinção de Câmara Técnica Especializada será previamente analisada pela CETIL, que submeterá ao plenário parecer fundamentado sobre a proposta. É isso mesmo, gente? Passa pela gente? Mariana, desculpa, tá? É só para a gente não ficar assim com mal entendido, porque fica parecendo que eu mexi numa minuta que eu recebi. Mas, Paulo, por gentileza, pode olhar no e-mail que você mandou no dia 24 de maio de 2021, às 5h15 da tarde, que é essa minuta, e ele era até o artigo 4º, se não me engano, que depois a gente mexeu e acrescentou um artigo e ele foi para o 5º. Mas aí depois, se o senhor puder olhar lá, tá? Só para não ficar esse mal entendido, porque fica ruim, né? Ah, não, tudo bem. Mas eu acho que nem tá na minuta dele, porque ele já tinha concordado com vocês, meninas. Eu acho que pode ter sido isso. Não. A minuta tá aqui, Mariane. A minuta foi ele que mandou para a gente aqui na Ah, tá. secretaria, tá? Com as contribuições dele, tá? Eu acho que a gente também tem que levar em consideração o tempo que se passou desde que vocês discutiram isso, né, pessoal? Então, eu acho que toda contribuição aqui é válida, equívocos vão acontecer, mas a gente vai ajustando isso sem problemas. Não é isso, Paulo? Perfeito, concordo plenamente. Disposições finais, a Câmara, na verdade, agora a gente saiu das competências específicas, né? Depois a gente tem que pensar se tem alguma outra diretriz específica para a CETIL. Eu vou olhar no regimento, além dessa, por exemplo, de que Câmara Técnica, criação ou extinção tem que passar por nós, dá uma olhada se tem, verificar no regimento interno do comitê, eventuais diretrizes específicas e alguma coisa além das competências, porque vai ser o momento da gente colocar isso aqui, né? As competências nos incisos e alguma diretriz específica nos parágrafos, como foi colocado esse primeiro parágrafo aqui. Alguma atribuição que a Câmara Técnica tem, alguma coisa que ela tem que revisar. Então, eu peço a todos que estão aqui presentes que façam esse exercício junto comigo, por favor, quando do retorno para a gente analisar o regimento. Infelizmente, em razão desse novo formato, Isabel, eu acredito que nós teremos mais uma reunião para a gente fechar de fato o que seria essa primeira minuta, que inclusive nós vamos compartilhar com os colegas das outras câmaras técnicas, por causa mesmo desse formato, tá? Então, eu não vejo prejudicialidade a gente não vai conseguir finalizar tudo nessa reunião de hoje, a gente reagenda uma próxima reunião para assim a gente finalizar e fazer os encaminhamentos. Então, disposições, chamo vocês, só para finalizar,
verifiquem se tem alguma diretriz específica que a gente possa ter deixado para trás ou alguma coisa de destaque da CETIL para colocar nesse campinho aqui. É um capítulo, mas vai ter uma seção específica para cada Câmara Técnica. No caso da CETIL, se tem alguma coisa específica nossa que a gente ainda tenha que colocar aqui, por favor, ok, pessoal? Então, passando para as disposições finais, as câmaras técnicas deverão elaborar anualmente cronograma de reunião e plano de trabalho mínimo para o exercício, observando o plano diretor das bacias, ok? Os serviços prestados pelos membros da Câmara são considerados relevantes para o serviço público, não sendo remunerados. Todo comunicado, questionamentos, envio de documentação complementar, pedido de informações dos membros da Câmara Técnica devem ser enviados ao coordenador, que após análise de pertinência encaminhará à Secretaria Executiva para os devidos trâmites. Quem avalia a pertinência é o coordenador das câmaras, sempre, pelo que está escrito aqui. Ficam revogados no que couber as tratativas quanto a essas revogações aqui, a gente vai ter que trabalhar. A gente coloca isso aqui, essa DN 5 de julho de 2012, ela aprova as normas gerais para funcionamento das câmaras técnicas. Então, essa revogação aqui, a gente tem que ver se tem mais alguma norma que vai revogar. Quem é que pode fazer esse levantamento para a gente? Sandra, será que você ajuda a gente com essa pesquisa das revogações expressas? Desculpa, Mariana, você pode só repetir, por favor? A nossa internet tá oscilando, eu estou escutando você às vezes, depois some. Eu só entendi para ajudar nas revogações expressas, mas em que sentido, por gentileza? Tendo em vista que nós vamos estabelecer um regimento para todas as câmaras técnicas, quaisquer outras normas cuja mesma natureza a gente está tratando de deliberação normativa estejam em desacordo ou tratem de algumas normas que envolvam competência, tudo isso aqui que a gente falou, seria bom que houvesse revogação expressa, escrita, por quê? Para não haver dúvida entre pessoas que não são da área. Nós que somos advogadas, por exemplo, a gente sabe que uma deliberação que veio depois, ela vai revogar o que as anteriores falam em contrário, certo? Certo. Só que tem técnico que não sabe disso. Então, quanto mais específico a gente conseguir ser de revogação de normas que não vão servir mais, não vão valer mais, melhor. Então, eu queria ver se você pode fazer esse levantamento para a gente, por gentileza, se existe, além da DN 5 de 2012, que fala das normas gerais para funcionamento das câmaras técnicas, se tem mais alguma outra DN que, em razão dessas discussões e dessa minuta que a gente está propondo, que ela perderia a validade. Pode deixar assim, isso aí a Isabel aqui na excelência do serviço dela, isso ela tira pra gente letra, ela tem tudo aqui já, isso aí é facinho da gente resolver. Então ótimo, aí fica você e a Isabel, coitada, que já trabalha muito, mas sempre ajuda a gente aí, para nos auxiliar, porque eu acho que isso é importante, pessoal. Você quer que cita todas? Sim, se possível, sim. Uhum. Igual foi a DN 217 do Copan. Tudo que podia na época a gente pegou, olhou e já para não ter aquela dúvida, aquele debate, se foi derrogado, se foi abrogado, se foi, sabe, aquele debate jurídico e que dá ensejo para interpretação errada. Isso aqui pode ser mais um excesso de preciosismo técnico meu, gente, mas se vocês acharem pertinente, o que a gente identificar para revogar de uma vez, já escreve aqui. Olha, eu acho pertinente, até mesmo porque quando eu ingressei, a gente não conhece todas as normas. E o fato de você citá-las já dá para a pessoa, como é que era isso aqui antes? Eu vou lá ver, você já tem o normativo ali discriminado para você. Então, facilita bastante, até mesmo para quem já tem o domínio, sabe? Não precisar, qual que falava sobre isso? E constando no texto, aí a gente acha bem mais tranquilo mesmo. Eu acho bacana. E tá fácil, porque é igual eu falei, a Isabel tem tudo isso já prontinho. Paulo, eu tô vendo sua mãozinha levantada agora que eu parei de compartilhar minha tela. Você tem alguma contribuição? Não, aqui foi um erro aqui mesmo, tá? Ah, tá, ok. A Duda tá falando aqui no chat que ela tinha que sair mesmo, que ela tinha um evento, e a gente chamando ela aqui, coitada.
Bom, pessoal, eu acredito que o nosso item 3 de discussão da minuta do regimento interno, a gente já exauriu o que nós conseguiríamos fazer no dia de hoje, temos mais 2 pontos de pauta. Eu vou colocar para votação aqui os seguintes encaminhamentos. Eu vou fazer as adequações e as alterações que já foram identificadas nessa reunião, tá? Em razão da estrutura, de que agora nós vamos tratar das câmaras técnicas e não só da CETIL. Vou fazer as adaptações. Me comprometo a mandar para você, tá, Paulo? Eu acredito que até semana que vem eu consigo mandar para você por e-mail. A gente olha, de acordo com a sua agenda, um horário para a gente conversar, se você estiver disposto, claro, vai ser uma honra para mim. E a gente finaliza isso, para aí sim a gente retornar com a minuta que seria final, acredito eu, de estrutura desse regimento interno, para que a gente possa depois compartilhar com os outros colegas das câmaras técnicas. Seria isso mesmo, Isabel? Por mim, ok, doutora. Isabel, é isso? Seu microfone está fechado. Repete, por favor, Mariana, que aqui cortou. Eu vou fazer uns ajustes. Eu e o Paulo, a gente vai conversar um pouco sobre a minuta. Paulo continua como relator. E na próxima reunião, o Paulo vai trazer para nós e a gente vai apresentar aqui o que seria a proposta final, para aí então a gente compartilhar com as outras câmaras técnicas. Eu queria só saber se são esses os trâmites mesmo que a diretoria pediu. É isso? Perfeito, Ok. é isso mesmo. Pessoal, em Aí deliberação. aí, só para adiantar, eu já vou mandar também o áudio da gravação, porque aí, se caso alguém tiver alguma dúvida, né, para colocar, e aí o Paulo já aproveita e faz a síntese também da reunião, né? Ah, Faz tá tudo de uma ótimo. vez só. Beleza. Bom, pessoal, em deliberação, aprovados os encaminhamentos. Item 4 de pauta, definição do cronograma de reuniões para o ano 2023. Isabel, por gentileza. Você pode passar para nós? Isabel? Ah, sim. É porque a nossa internet aqui, Mariana, ela é meio devagar mesmo. É porque tá mudando alguns equipamentos, aí um pouquinho assim. Então, a priori são essas, porque como a gente já tinha conversado que talvez conseguiria fechar nessa reunião, né? Então, a gente já trouxe a previsão de reuniões para 2023 ordinárias. Como eu falei para vocês, a gente aprova essas datas, né? Mas conforme for a necessidade do comitê, a gente faz as extraordinárias. E aí é para ver com vocês, né? Se está tudo ok, se para vocês está tudo bem nessas datas. Da minha parte, pessoal, eu tenho uma série de outras representações tão importantes quanto aqui o CETIL, que eu tenho muito orgulho de estar aqui com vocês. E, no caso, o início do mês, para quem tem outras representações, outros comitês, talvez outros conselhos, a gente sempre viu como melhor, que essas reuniões acontecem na segunda quinzena. Mas fica à disposição dos senhores aí de questionar, de verificar. Esse material foi disponibilizado com antecedência. Algum membro gostaria de fazer alguma colocação? Mariana, só para reforçar o que eu já tinha até falado anteriormente, essas datas de reuniões, elas são casadas com o cronograma do comitê. Então, por isso que a gente já coloca, cronometrando tudo a prazo de convocação, pode ver aí, tem até o último dia de convocação, né? Justamente para a gente não atrasar as demandas se tiver que passar na diretoria, se tiver que passar em plenário. Sim, mas além do comitê, eu penso em outras representações também. Eu, por exemplo, eu tenho o Conselho Estadual de Política Ambiental, eu tenho COMANS, eu tenho representação em cadeiras em municípios. Alguns outros colegas também podem ter essa realidade. Eu só coloco em debate mesmo, não porque é a minha, é porque pode ser de outros também, só para a gente verificar e ter certeza que, além de acordo com o cronograma do próprio comitê, os membros estão ok com esses dias. E esses horários.
Horário da manhã é melhor, horário da tarde é melhor? Abro aí para discussão. Todos de acordo? João, Tainá, Rick, Paulo, Lara. Ok, pessoal. De acordo, Mariana. Ok. Então, aprovadas essas datas. Se houver algum problema, é claro, eu acho que isso aí é discutível, né, Isabel? Talvez, se Sim. tiver Sim. algum problema, a gente pode sempre. Isso aí não é uma coisa congelada, não. A gente pode conversar. E se passar o regimento, essas são as ordinárias, a gente pode sempre justificar e talvez marcar uma extraordinária de acordo com a necessidade dos membros, se for aprovado, né, pessoal? Mas essa é uma expectativa. Acho que de item 4 já passamos, ok? Coloco aí o item 5, outros assuntos à disposição, para se algum membro da Câmara gostaria de se manifestar. Ninguém? Isabel, mais alguma colocação que você deseja fazer? Eu acho que vencemos, né? Os itens de pauta que estava proposto foi vencidos, né? Perfeito. Bom, pessoal, dou por encerrada a nossa reunião. Agradeço muito a paciência de vocês comigo. Eu falo muito, sou chatinha em alguns itens. A Lara Freitas, por favor, Lara. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Mariana. Eu sou da comunicação. Gostaria só de pedir para os presentes abrir a câmera para poder fazer registro do encontro de hoje, por favor. Só eu que não sou tímida aqui, viu, Lara? Parece que sim, né? Cadê todo mundo? Mais um minuto, tirar mais um. Ok? Certinho. Muito obrigada, pessoal. Um ótimo resto de semana para todos. Obrigada. Pessoal, então vou encerrar a reunião. Agradeço muito a participação e a paciência de todos. E tenho certeza que nossos encontros vão ficar cada vez mais ricos, né, com a contribuição de que cada um aqui tem a dar para os trabalhos da CETIL. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Igualmente. Tudo de bom.